Olá, turminha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia dessa semana. Na aula anterior de geografia, nós conversamos um pouquinho sobre as transformações da paisagem natural e também da interferência dos seres humanos sobre a paisagem. Hoje, nós vamos conversar sobre os recursos da natureza e aqueles recursos que são renováveis e também os não renováveis. Então, primeiro vamos entender o que são recursos naturais. Os recursos naturais, eles são elementos que são essenciais à existência do ser humano e à manutenção da nossa vida. Nós procuramos diariamente satisfazer as nossas necessidades e, para isso, nós recorremos ao meio ambiente e àquilo que ele nos fornece. Então, podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Quer dizer que, por meio do trabalho, as pessoas aproveitam e transformam os componentes naturais da paisagem. A natureza é repleta de recursos utilizados pelos seres humanos. A humanidade em geral, desde os tempos mais remotos, sempre fez uso dos bens disponíveis da natureza para o seu sustento. Olha lá, vamos observar as imagens. A criação de gado, a construção das fábricas, as plantações. Como a gente já disse anteriormente, quer dizer que por meio do trabalho, as pessoas aproveitam aquilo que a natureza nos dá e transformam os componentes naturais. E ao fazer isso, muitas vezes elas constroem novas paisagens. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Como o próprio nome já diz, né? Os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam na natureza. Por exemplo, a luz solar, o vento, a água, os vegetais, os animais e a madeira. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não se renovam em um espaço de tempo. Por exemplo, os minérios, o petróleo, o carvão mineral, entre outros. Vamos observar agora nessa imagem um exemplo de um recurso renovável, que é a luz do sol. Aqui, eles construíram painéis solares, né, para aproveitar essa fonte de energia do sol para poder gerar energia elétrica ou energia térmica. Então, a luz solar, ela é um recurso renovável. Quer dizer, ela não vai se acabar com facilidade e nem num curto espaço de tempo. Aqui na segunda imagem, a gente vai observar a plataforma de exploração de petróleo. O petróleo, ele é um recurso não renovável, né? Ele é considerado uma das fontes de energia mais importantes do mundo. O petróleo é uma substância oleosa e ele é originado a partir da decomposição de matéria orgânica. E um dia, depois de muito explorado, o petróleo vai acabar, porque ele não se renova. Além dele ser considerado como fonte de energia, o petróleo também serve como matéria-prima para a fabricação de plástico, borracha, solventes, e dele são originados diversos derivados, como o querosene, o óleo diesel, entre outros. Ele não é encontrado em todas as regiões do mundo. Há países que exportam em abundância e outros que necessitam importá-lo. O
petróleo é um exemplo de um recurso não renovável. Quer dizer, ele não se renova num espaço de tempo e, sendo assim, um dia ele vai se esgotar e deixar de existir. Agora nós vamos para as atividades. A turminha do terceiro ano que tem a apostila vai resolver as atividades na apostila. O terceiro ano A vai copiar as 3 perguntinhas no caderno, ok? Igualzinho a gente fez na semana passada, a orientação é a mesma. Então vamos lá. Atividade número 1. Os recursos naturais são subdivididos em 2 grupos conforme as suas capacidades de manterem-se disponíveis ou não na natureza após a utilização pelas atividades humanas. Existem, assim, os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Nós acabamos de conversar sobre isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão preencher a segunda coluna conforme os itens enumerados na primeira coluna. E aí vocês vão refletir e identificar quais os recursos naturais são renováveis e quais aqueles que não são. Então, a gente vai colocar 1 para o recurso que for renovável e 2 para os recursos não renováveis, certo? Então, vamos lá na coluna 2, ó. Nós temos ouro, diamante, solo, água, vegetais, luz solar, petróleo e florestas. Então, vamos pensar quais são aqueles que se renovam e quais são aqueles que não se renovam. Vamos lá, então, para a atividade 2, a mesma orientação. Quem tem apostila, responde na apostila. Quem não tem, vai copiar no caderno. Então, atividade 2. Que recursos naturais existem na nossa cidade? Estamos cuidando bem deles? Aqui, sem querer, uma letrinha na hora de digitar acabou não saindo, tá? Não é naturas, é recursos naturais, tá bom? Então, que recursos naturais existem na nossa cidade e estamos cuidando bem deles? Vai responder aqui nas linhas abaixo. 3. As florestas de onde são extraídas a madeira têm origem em florestas nativas e em áreas de reflorestamento. Áreas de reflorestamento são aquelas florestas cultivadas pelo ser humano que ele planta a árvore, depois ele corta as árvores para poder utilizar e naquele mesmo lugar ele planta novamente, tá? Então vamos pesquisar, vocês vão pesquisar e vão responder. Será que na nossa cidade ainda existem florestas nativas e áreas de reflorestamento? Com a madeira retirada dessas florestas, o ser humano pode construir o quê? Então vai pensar, vai refletir para responder. 4. No 4, a gente vai pensar um pouquinho no uso do plástico. O plástico ele está em diversos objetos que a gente utiliza todo dia. Mas antigamente o plástico não existia. A gente usava mais objetos feitos de madeira, de cerâmica, de vidro, né? O que acontece com o plástico é que ele leva milhares de anos para desaparecer do meio ambiente. Então a gente vai pensar, com tantos objetos feitos de plástico, né, e com o aumento do consumo de produtos industrializados que demoram tanto tempo para desaparecer no meio ambiente, para se decompor, né, no meio ambiente, o que você acha que acontece com toda essa quantidade de lixo do planeta? Então você vai pensar uma resposta pessoal, tá? E vai responder. Boa atividade para todos. Até a nossa próxima aula.